Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia, noções, falando essa nossa última aula desse curso de noções de arquivologia, falando sobre a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, é a lei conhecida como Lei de Arquivos, é a lei mais importante da arquivologia, que, na verdade, essa lei é a lei mais importante porque define gestão de documentos, fala sobre arquivo corrente, intermediário, permanente. Então, ela é importante realmente que vocês estudem, mesmo sendo noções. E, às vezes, algumas bancas colocam lá noções de arquivologia e colocam legislação arquivística. Então, por precaução, eu vou dizer os artigos que mais caem da Lei 8.159, mas ela eu até recomendo que vocês a leiam na íntegra, porque ela não é grande e é fácil, tranquilo. Vamos lá. A Lei 8.159 dispõe sobre a Política Nacional dos Arquivos Públicos e Privados, ou sobre os arquivos brasileiros. E o Decreto 4.073 de 2002, ele regulamenta a Lei 8.159 de 1991. Na verdade, esse decreto fala o que compete ao CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, o que compete ao SINAR, que é o Sistema Nacional de Arquivos. Para a noção de arquivologia, isso aqui não precisa ler não, mas a lei sim é importante. Vamos lá. Aqui tem os capítulos, mas eu vou dizer para vocês o que vocês precisam estudar mais. Vamos lá. Disposições. Essa é a lei toda, vocês vão precisar estudar. O artigo 1º. O artigo 1º diz o que é dever do poder público, gestão documental e assim vai. Então, dei uma lida no artigo 1º. O artigo 2º define arquivos, e o artigo 2º eu considero até a definição de arquivos a mais completa dessas que a gente vê envolvendo definição de arquivos. Por quê? Porque fala não só do arquivo público e do privado, como também do arquivo pessoal. Então, dei uma lida também no artigo 2º. O artigo 3º é o que mais costuma cair em prova, é a definição de gestão. Vamos ler depois o artigo 3º. O artigo 4º diz quem é que pode receber informações dos órgãos públicos e com as ressalvas específicas. Então, deem uma lida no 4º. O artigo 7º, parágrafo 2º, já caiu mais de uma vez em concurso público. Fala o que acontece com a documentação de instituições públicas e de caráter público quando cessa suas atividades. Então, deem uma lida também na 7ª. O artigo 8º e os respectivos parágrafos definem arquivo corrente, intermediário e permanente, que nós já vimos até na teoria das 3 idades, mas deem uma olhada. O artigo 10º é um dos que mais cai em prova. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Também já falamos na teoria das 3 idades. Inalienável, você não pode transferir e nem ceder os direitos de um documento de valor histórico permanente. E imprescritível, documento que não é passível de prescrição, porque ele será preservado para sempre. O artigo 12 também é importante que vocês vejam, revela quando os arquivos privados podem ser considerados pelo poder público como de interesse público social. Já apareceu isso em prova. O artigo 18. O artigo 18 diz qual é a competência do Arquivo Nacional, o que compete ao Arquivo Nacional, que é a gestão e recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal. Sublinha aí, Poder Executivo Federal, depois leiam. O artigo 25. Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa na forma da legislação em vigor aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente, que é histórico, ou considerado como de interesse público e social, valor permanente, histórico ou probatório,
probatório informativo, né? Então é o documental, valor histórico ou documental. Desfigurar ou destruir documentos. Desfigurar é alterar o documento no seu aspecto. E destruir é eliminar o documento, tá certo? Então 25 também é importante. O 26 e os parágrafos respectivos, né, fala sobre o CONARC. Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que vai definir a Política Nacional de Arquivos como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, que é o SINAR. Então, o CONARC define a Política Nacional dos Arquivos Públicos e Privados, define a Política Nacional dos Arquivos Brasileiros. E o SINAR vai implementar a racionalização das atividades arquivísticas de forma a garantir a integridade do ciclo documental. Então, dica de prova, dica do Valentini, o CONARC, o verbo é definir, e o SINAR, o verbo é implementar. Então, não se esqueçam disso, tá? O parágrafo 1º, o Conselho Nacional de Arquivos vai ser presidido por quem? Pelo cargo máximo, órgão máximo lá do Arquivo Nacional, que é o diretor-geral do Arquivo Nacional. E quem vai integrá-lo são os representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas, públicas e privadas. Então, deem uma olhada também nesse parágrafo 1º, que ele é muito importante, beleza? Então, esses são os artigos que mais caem em prova. Questão que caiu no Departamento da Polícia Federal, 2014, banca CESP-NB, nossa saideira. Acerca das políticas públicas de arquivo e da legislação arquivística, julgue o item a seguir. Os arquivos de valor permanente do Departamento da Polícia Federal são considerados imprescritíveis e inalienáveis. Correto, perfeito. O artigo 10 da Lei 8.159 diz exatamente isso, documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis, falamos agora há pouco, questão certa. Questão que caiu no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 2013, banca CESP-UNB. Essa questão aqui já foi uma questão até, né, objetiva de múltipla escolha. O órgão central do SINAR é o, voltando um pouquinho, é a letra A, né? Voltando um pouco, está aqui, ó. No parágrafo 1º do artigo 26, o Conselho Nacional de Arquivos vai ser presidido por... Parágrafo 2º. Aliás, no artigo 26, fica criado o Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que vai definir a Política Nacional de Arquivos, como o CONARC, como órgão central de um sistema nacional, que é o SINAR. Então, é exatamente a questão que a gente estava vendo. Deixa eu voltar um pouco, adiantar. Resposta letra A, o órgão central do SINAR, do Sistema Nacional de Arquivos, é o CONARC, Conselho Nacional de Arquivos. O CONARC define a política nacional, dos arquivos públicos e privados, e o SINAR vai implementar as atividades em âmbito arquivístico, tá? Sintetizando, o CONARC ele está fisicamente, ele está dentro do Arquivo Nacional, e o CONARC possui várias câmaras técnicas, tá? Tem o site lá do Arquivo Nacional e tem o site do próprio CONARC também, beleza? Então essa foi a nossa expulsadeira, a nossa última questão também do próprio curso. Vimos resumidamente as dicas, o que costuma cair mais da lei mais importante da arquivologia, a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Então, espero que tenham gostado desta aula, tenham gostado deste curso de noções de arquivologia. Beleza? Não se esqueçam de avaliar essa aula. Um abraço, até mais. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande aula! Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para a Universidade Federal do Ceará 2016, edital publicado? Então acesse o nosso site laconcurso.com.br e você vai ter um curso aí fantástico que vai te ajudar na sua preparação. Só mais um recado. Está vendo o material dessa aula que você acabou de assistir? É só você clicar aqui embaixo e lá no site fazer o download gratuitamente do material de apoio. Um forte abraço, espero você. Tchau, tchau.